Olá, espero que esteja tudo bem com você. Então, na aula de hoje eu vou resolver a AP referente ao terceiro bimestre de 2021 para o sexto ano. É a prova M0601. Então, nós temos aqui a primeira questão, que diz assim: o estoque de uma loja de departamentos tem capacidade para armazenar até 1.000 unidades de determinado jogo de videogame. Esses jogos chegam a essa loja em remessas, sendo que cada remessa contém 50 unidades de jogos. Então, uma remessa comporta 50 unidades de jogos. A pergunta é: quantas remessas de jogos de videogame, no máximo, podem ser armazenadas ao mesmo tempo no estoque dessa loja? Então, se cada remessa tem 50 unidades de jogos, precisamos verificar quantos 50 cabem dentro de 1.000 unidades, quantos grupos de 50. E cada grupo de 50 corresponde a uma remessa. Então, é só fazer a divisão de 1.000 por 50. Então, podemos fazer através de simplificação de fração, já que toda fração é uma divisão. Então, nós temos aqui, dividindo tudo por 10, encontrando a fração equivalente, 100 para 5, ou 100 dividido por 5, que é igual a 20. 10 dividido por 5 é 2, aí acrescenta esse zero. Então, são necessários aqui, cabem, no máximo, podem ser armazenados 20 remessas de jogos, onde cada remessa tem 50 unidades de jogos. Observe os triângulos apresentados abaixo com as indicações das medidas de seus lados. Qual desses triângulos é equilátero? Um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados de mesma medida. E a gente já verifica aqui, na figura 1, que todos os lados têm a mesma medida. Ou seja, é letra A. Para realizar o sorteio de prêmios em uma loja, 8 bolas idênticas, numeradas de 1 até 8, foram colocadas em uma urna. Cada um desses números corresponde a um prêmio a ser sorteado, sendo que o número 3 era o prêmio que os participantes mais desejavam ganhar. João será o primeiro participante desse sorteio, retirando sem olhar uma bola dessa urna. Qual é a probabilidade de a bola sorteada por João ser a de número 3? Então, nós temos aqui uma probabilidade de acontecer o número 3 uma vez apenas, já que existe apenas um número 3 dentro da urna, e um total de 8 bolas. Então, a probabilidade é que aconteça de um número 3 num total de 8, ou seja, 1 num total de 8. Resposta é a letra D. Camila pagava R$ 210 de mensalidade em uma academia. Devido a um reajuste, o valor dessa mensalidade teve um acréscimo de 10%. Então, 10%, 10 sobre 100, podemos simplificar dividindo tudo por 10 e verificamos então que 10% é o mesmo que um décimo. Um décimo significa décima parte. Ou seja, para descobrir 10% de R$ 210, é só tirar esse zero. 210 dividido por 10 é igual a 21. Então, 10% corresponde 10% de 210 é igual a 21 reais. 10% significa divisão por 10. E aí pede quanto ela passou a pagar de mensalidade a partir do reajuste. Então, ela pagava R$ 210, aí teve um acréscimo de R$ 21. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, a mensalidade passou a ser de R$ 231.
Silvana é costureira em uma malharia e produz, em média, 40 camisas de uniforme escolar a cada 4 dias. Então, nós temos assim, 40 camisas a cada 4 dias de trabalho. Recentemente, ela foi solicitada a confeccionar 240 unidades iguais dessas camisas. Quantos dias serão necessários para que Silvana confeccione essas camisas, trabalhando de acordo com a sua média de produção? Então, aqui é um exercício de proporcionalidade. Se aumenta a quantidade de camisas, vai precisar de mais dias para confeccionar essa camisa. Então, o fator de ampliação aqui, de 40 para chegar em 240, é só multiplicar por 6. Ou 240 dividido por 40 é igual a 6. Então, aqui nós temos que aumentou em 6 vezes a produção. Então, a quantidade de dias aumentam também nessa mesma proporcionalidade, ou seja, multiplicando por 6. Portanto, serão necessários 24 dias para realizar essa produção. Rafael e Clara moram em uma mesma rua, a 600 metros de distância um do outro. Certo dia, eles combinaram de se encontrar em uma lanchonete que fica entre suas casas, nessa mesma rua. Para isso, Rafael e Clara saíram de suas casas no mesmo instante e caminharam em linha reta até chegar a essa lanchonete. Nesse percurso, para cada 10 metros caminhados por Clara, Rafael caminhou 20 metros. Eu estou colocando aqui na forma de razão para podermos comparar. Então, olha, para cada 20 metros que Rafael caminha, Clara caminha 10. Isso mostra, né, simplificando essa fração, que a Rafael caminha o dobro de Clara. Aqui pergunta: qual foi a distância em metros que Clara percorreu até encontrar com Rafael nessa lanchonete? A gente verifica aqui que o total de metros, né, a razão aqui, o valor representativo é de 3. 3 partes. 2 para Rafael e 1 para Clara. Então, podemos dividir esse número, 600, por 3. Dividindo 600 por 3, temos 200. Opa, aqui é divisão por 3. Então, aqui nós temos que, dividido em 3 partes, dá 200. A quantidade, né, a metragem, né, a distância percorrida por Clara é de 1 de um total de 3, né? 1 de um total de 3 partes. Então, quando divide por 3, dá 200. Então, ela caminha 200 metros, enquanto o Rafael calcula 2 partes. Então, se cada parte é 200, Rafael caminha 400. Observe as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras representa um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse, e esse daqui é paralelo a esse. Então, é a figura de número 4. Lívia planejou um churrasco com seus colegas de turma. Para esse churrasco, eles compraram ao todo 3,450 kg de carne bovina e 2 kg de linguiça. Então, aqui, quantos quilogramas de carne bovina foram comprados a mais do que a quantidade de linguiça para esse churrasco? Aqui é só fazer a diferença. 3,450 kg, tirando 2 quilos. Fazendo essa diferença, unidade tira unidade, dezena tira dezena e centena. Opa, falei errado aqui. Aqui tem depois da vírgula. Então é centésimo tira centésimo,
décimo tira décimo e unidade tira unidade. Então, a resposta é 1,450 kg. Tiago contratou um arquiteto para fazer um orçamento baseado nas reformas que gostaria de fazer em sua casa. Observe abaixo a figura que representa uma planta baixa da casa de Tiago, com alguns cômodos sinalizados por 1, 2, 3 e 4. Então, aqui tem a planta da casa e diz assim: após analisar o valor do orçamento fornecido pelo arquiteto, Tiago decidiu reformar apenas o seu quarto. De acordo com essa planta baixa, qual é o cômodo que Tiago decidiu reformar? No quarto tem cama. Então, tem aqui, olha, a figura, o compartimento número 2. Então, é a letra B. Um par de sapatos estava sendo vendido por R$ 110. Carla comprou um desses pares de sapatos e, para efetuar o pagamento dele à vista, obteve 10% de desconto. Quantos reais Clara pagou por esse par de sapatos? Então, 10% nós já vimos que é o mesmo que 1/10. 1/10 de 110 é a 10ª parte de 110. Ou seja, é só cancelar um zero. Nem precisa fazer cálculo, né? Dá para fazer mental. Ou seja, R$ 11 de desconto. Se teve R$ 11 de desconto, o sapato era 110, passou a ser 110 menos 11. Então, unidade tirando unidade, empresta 1 aqui, aqui fica 0. 10 menos 1, 9. E 0 não tira 1. Então, tira 1 daqui, fica 0 e empresta para cá. 10 menos 1, 9. Então, a resposta, R$ 99. Considere um triângulo classificado como obtusângulo. Qual é a característica que define esse tipo de triângulo? Um triângulo obtusângulo é aquele que tem medida maior que 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo reto. Maior que 90 graus tem uma abertura maior, por exemplo, assim. Então, essa medida toda é maior que 90 graus. Então, é a letra A, né? Porque está dizendo aqui, olha, característica é possuir um dos ângulos internos com medida maior que 90 graus. Então, é a letra A. Em um determinado setor de uma empresa, cada um dos 160 funcionários possui um único computador. Não havendo outros disponíveis. Em janeiro de 2020, 2/8 desses computadores foram substituídos por outros mais novos. Quantos computadores desse setor foram substituídos por outros mais novos em janeiro de 2020? Foram substituídos 2/8 de um total de 160. O D vira uma multiplicação. Então, aqui podemos até simplificar, ou então numerador com numerador e denominador com denominador. Simplificando, dá para dividir 2 e 8, tudo por 2, vai dar 4 e 1. E aqui, já que é uma multiplicação, eu posso simplificar de forma cruzada, dividindo esse denominador por 4 e esse numerador por 4. Colocando só a resposta, fica 1 vezes 40, que é igual a 40. Como o denominador é igual a 1, não precisamos colocar. Então, 2/8 corresponde a uma substituição de 40 computadores. Observe abaixo a vista aérea da casa que Fabiano acabou de construir. Uma das 4 figuras abaixo representa a planta baixa dessa casa. Então, a gente tem que fazer uma análise, assim, não tão aprofundada, porque aqui é dentro da casa, né? Então, olhando assim por cima, nós verificamos que tem um triângulo aqui. Só que esse triângulo, ele está com esse vértice dele voltado para cá, né? Para frente. Agora aqui, o que acontece aqui, esse triângulo, ele só pega uma parte aqui desse retângulo grande. Vem daqui até aqui. E esse daqui não pode ser. Tem um triângulo, olha, mas ele não pega. O triângulo aqui,
ele não pega de um canto até o outro do retângulo. Então não pode ser. E essas duas figuras, elas não têm esse compartimento aqui, esse que pega uma parte do retângulo. Então, a resposta, pela lógica, é a número 3, que é a letra C. Então, próximo exercício. Em um ritmo normal de produção, uma fábrica produz 4.000 lápis a cada 2 horas. Então, temos aqui 4.000 lápis a cada 2 horas. Um cliente encomendou dessa fábrica 32.000 lápis, que serão fabricados seguindo o ritmo normal de produção. Quantas horas essa fábrica irá levar para fabricar essa quantidade de lápis encomendada por esse cliente? Então, a gente verifica que de 4.000 passou para 32.000, ou seja, houve um aumento de 8 vezes, em 8 vezes. 32.000 dividido por 4.000 dá 8. Se houve um aumento de 32 vezes, como o ritmo se mantém normal, né? Segue o mesmo. Então, aqui, a quantidade de tempo para produzir esses lápis também tem que ser multiplicado por 8. E 2 vezes 8 é 16. Então, nós temos aqui que para produzir 32.000 lápis são necessárias 16 horas. Observe a sequência apresentada abaixo. Em qual dessas sequências as frações estão em ordem decrescente? Então, decrescente é do maior para o menor. Eu vou comparar, por exemplo, aqui na número 1, 1/3 e 7/15. E 7/15. Qual é maior? Então, 7/15 eu vou transformar num denominador 3. Bom, continuando, então, transformando aqui os 7/15 num denominador 3 para poder comparar com 1/3. Então, 7/15 se dividir por 3, por 5, nós vamos ter aqui a divisão por 5, dá 3. Então, quando divide o 7 por 5, vai dar maior que 1. Portanto, o 7/15 é maior que 1/3. Vai dar um número aqui de 1, alguma coisa. Então, esse número já é maior, 7/15, que é igual a essa fração aqui, já é maior que 1/3. Então, não pode ser. É decrescente, ou seja, 7/15 teria que estar à frente de 1/3. Então, agora, comparando 4/5 com 7/15, vou transformar 7/15 em denominador 5, para poder comparar com 4/5. Então, 7/15, se eu dividir tudo por 3, nós vamos ter aqui 15 por 3 dá 5, e 7 por 3 vai dar 2, alguma coisa. Então, nós temos aqui, olha, que 4 é maior que 7/15. Está ok. Agora, então até aqui está bom, está bem, né? Agora vamos comparar 7/15 com 1/3. Então, 7/15, comparando com 1/3, eu tenho que dividir tudo por 5. E a gente já tinha feito aqui, olha. 7/15 dividido por 5 vai dar 1, alguma coisa. Ou seja, 1, alguma coisa é maior que 1. Então, a resposta é a número 2. Então, temos que 4/5 é maior que 7/15 e 7/15 é maior que 1/3. Resposta número 2. Rosana tem 45 vidros de esmaltes, porém ela descartou 19 desses esmaltes, pois estavam vencidos. Com quantos esmaltes Rosana ficou? Ela ficou com 45 menos o que foi descartado. Então, fazendo um empréstimo aqui, 15 menos 9 dá 6, e 6 menos 1
E 3 menos 1 igual a 2. Então, ficou com 26 esmaltes. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número. 2.000 mais 400 mais 16. 2.416. Somando tudo, 2.416. Observe no desenho abaixo os nichos onde o dono de uma joalheria guarda as pedras preciosas. Então, nichos são os compartimentos. Qual é a pedra preciosa que está no nicho G3? G, linha G, coluna 3. Então, essa figura aqui é a letra B. 19. Observe os números no quadro abaixo. Em qual desses números o algarismo 3 ocupa a ordem das centenas? Então, nós temos sempre assim, unidade, dezena e centena. Então, é o terceiro número da esquerda para a direita. O número 3 só tem aqui, olha, terceira posição, ordem das centenas. Então, é o número 302. 3 centenas, 0 dezenas e 2 unidades. Poliana trabalha em uma loja de toalhas e dobrou 42 toalhas de banho. Anita, que também trabalha nessa loja, dobrou 69 toalhas de rosto. Quantas toalhas Poliana e Anita dobraram no total? Total é a nomenclatura do resultado da adição. Então, precisamos somar 42 mais 69. 2 mais 9, 11. Vai 1 aqui. 6 mais 5, que é igual a 11. Então, total de 111 toalhas dobradas. José dividiu R$ 375 igualmente entre seus 3 filhos. Então, realmente, olha, 3 mais 7, 10, 10 mais 5, 15. 15 é divisível por 3, então 375 também dá um resultado exato quando divide por 3. Então, 3 dá para dividir por 3, dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 tirando 3 é nada. Abaixo 7. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Abaixo 5. 15 por 3 dá 5. Então, cada filho de José recebe R$ 125. Observe os triângulos 1, 2, 3 e 4 na malha quadriculada abaixo. Qual desses triângulos é obtusângulo? Triângulo obtusângulo tem um ângulo interno maior que 90 graus. Então, aqui nós temos 90 mais um tanto. Ou seja, maior que 90 é o triângulo número 1. Triângulo obtusângulo. Exercício 23. Elsa é vendedora de doces e recebeu uma encomenda de 280 brigadeiros de paçoca. Observe abaixo os ingredientes usados por Elsa para fazer uma receita de brigadeiro de paçoca que rende 40 unidades. Então, cada receita dessa dá para fazer 40 unidades. Então, precisamos verificar quantas receitas Elsa precisará fazer, já que ela tem que fazer 280 brigadeiros. Então, é como se eu perguntasse quantos 40 cabe dentro de 280. Então, fazendo o cálculo aqui, dividindo tudo por 10, 28 dividido por 4 dá 7. Então, ela precisa fazer 7 vezes, usar essa receita por 7 vezes. E então, nós vamos ter que serão necessárias 7 vezes 7 unidades de paçoca, que é igual a 49. Observe os 4 números racionais no quadro abaixo. Qual desses números é o maior?
Então aqui podemos comparar usando MMC, ou podemos dividir direto 4 por 6, 5 por 20 e verificar qual é o maior. Eu prefiro simplificar porque são números pequenos, para depois então verificar se eu vou usar transformação para decimais ou tirar o MMC, o menor número que é múltiplo de todos os denominadores. Então, nós dividindo 4 e 6 por 2, teremos 2 terços. 5 e 20 por 5 dá 1 e 4. O 1 quinto não dá para simplificar. Então, 9 18avos, dividindo tudo por 9, é igual a meio. Então, aqui, podemos já pensar nesse daqui, ficou um número bem simples de analisar, porque eu tenho uma unidade de cada total. Então, quanto? Aqui está pedindo o maior número. O maior número, se eu vou pegar uma parte apenas, o maior número é aquele que eu divido em menor quantidade de partes. Então, o maior número entre esses três aqui é o meio. Entre esses três aqui é o meio. Ele é maior. Tá? Então, aqui, olha, 1 de um total de 2. Enquanto aqui, olha, 1 de um total de 5. Foi dividido em muitas partes. Agora, comparando 2 terços com meio, qual é o maior? Qual é a metade de 3? É 1,5. Metade de 3 é 1,5. E 2 é maior que 1,5. Então, o maior número de todos é esse daqui, olha. 2 terços. Então, 2 de 3 pega mais que a metade de 3. Enquanto aqui pega exatamente metade de 2. A resposta é 4 sextos. 4 sextos é equivalente a 2 terços, já que foi dividido tudo pelo mesmo número. A resposta é 4 sextos. Esse é o maior número. Observe as figuras coloridas de cinza na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras representam losangos? Então, losangos tem todos os lados de mesma medida e outra característica, tem os lados paralelos, né? Esse lado paralelo a esse aqui paralelo a esse com esse com esse, e também tem que as diagonais são ortogonais, ou seja, as diagonais formam 90 graus entre elas. Então, diagonal na horizontal e na vertical. Então, são as figuras 2 e 4. Não, 3 e 4, letra D. Então, estamos na última questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like. Se chegou até aqui, compartilhe e desde já agradeço. Em um mercado, havia ao todo 180 pacotes de arroz no estoque. Durante a última semana, foram utilizados 2/9 dos pacotes desse estoque para repor as prateleiras do mercado. Quantos desses pacotes de arroz continuaram no estoque desse mercado após essa reposição? Então, 2/9 utilizados para repor prateleiras, 2/9 de 180, ou seja, 2/9 vezes 180. Então, podemos aqui, olha, direto multiplicar 2 vezes 180 e 9 vezes 1, ou simplificar numerador e denominador tudo por 9. Aí, fazendo a multiplicação, 2 vezes 20 dá 40. Então, 40 foram retirados do estoque para repor as prateleiras. Então, quantos continuaram no estoque? 180 menos 40 é igual a 140. A resposta é letra C. Agradeço a atenção. Fiquem bem.